É. Piada de teólogo maravilhosa, né? Boa noite, gente, tudo bem? Um prazer poder estar aqui hoje ministrando para vocês. Ministrando, né? Quem me pensa? É uma alegria mesmo. Pastor Rui, obrigado pelo convite. Família Andrade, vocês estão no meu coração demais. Amo vocês muito. E estou muito feliz de estar aqui ministrando em uma reunião de oração. O tema, oração e intercessão, é uma coisa que toca muito, muito meu coração. E eu lembro de quando eu fui entrar na faculdade de teologia, eu tinha dois propósitos para entrar na faculdade. Eu precisava aprender de Deus para aprender a orar e eu precisava aprender de Deus para aprender a ler a Bíblia. Só isso. Eu acredito que ainda assim seja bem para isso que a gente precisa aprender de Deus mesmo. As nossas orações, elas, quanto mais conhecimento a gente tem de Deus, mais elas são assertivas, né? E quanto menos a gente conhece do Senhor, mais nossas orações são tolas. Gente, eu vou convidar vocês para abrirem em João 15. Vamos ler João 15 e depois vamos dar uma lidinha em Tiago 4 também. Vou esperar uns segundinhos aí para vocês abrirem, daí a gente já lê. João 15, a gente vai começar a ler a partir do versículo 1 mesmo. Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que dei muito fruto, assim sereis meus discípulos. A gente vai parar a leitura por aqui, tá? Mas o texto continua de uma lindeza, assim, ele fala como o Pai amou a Jesus e como nós devemos amar o Senhor também, como nós devemos amar os nossos próximos, e fala sobre como o Senhor é o nosso amigo e não nos chama mais de servo, e o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos, e como ele pretende mesmo ser o nosso amigo. E é muito interessante, eu queria focar nesse versículo 7, que fala que se nós permanecermos no Senhor enquanto ramos dessa videira, o que a gente pedir, a gente vai receber. O que a gente pedir em nome de Jesus, a gente vai receber. Daí aqui entra um segredinho da vida cristã, né? Se você ir como cristão anos na igreja, se pergunta, Deus, como que eu posso ter as minhas orações respondidas, né? Tenho aqui tentado ter uma vida de oração, né? Como que tem algum segredo assim da vida cristã que eu posso pedir e o Senhor vai conceder como um gênio da lâmpada? Se você quer ter as suas orações respondidas, é muito simples, é só você querer a vontade do Senhor. Então, você sujeitar a sua vontade e a vontade plena do Senhor, pronto, você vai ter todas as suas orações respondidas. E é muito que fala aqui sobre se nós somos um ramo dessa videira. Acho muito interessante quando a gente estuda biologia, né, sobre isso, porque a gente vê que tem mais de um tipo de seiva que corre da raiz da planta e vai passando pelo caule, vai passando por cada ramo. Então é como se a vida de Deus corresse pela igreja, né? Corresse tudo que do caráter de Deus, corre de Deus para a igreja, corre de Deus para os servos dele. Então, quando Jesus fala que se você permanecerem em mim, é como se a gente fosse realmente aquilo que o Senhor pretende de nós, né? Sermos parecidos com Jesus. E estarmos ali constantemente sendo alimentados dele e aperfeiçoados, né, nesse caráter, aperfeiçoados enquanto filhos de Deus mesmo, para estarmos mais próximos dele.
E é muito legal quando a gente começa a pensar sobre as nossas orações, quando nós permanecemos no Senhor, que é como se a tua oração ela vai ser escutada não porque você está pedindo algo que você quer, para o seu próprio prazer, pensando em si mesmo, mas é porque você está com o teu coração tão alinhadinho ao coração do Senhor, a tua vontade está tão alinhada à vontade do Senhor, que é como se vocês estivessem em plena concordância. Então eu penso parecido com o meu pai, eu sinto parecido com o meu pai, e quando eu oro é como se a gente estivesse em uma reunião e eu falasse assim: Senhor, eu tive tal ideia. E ele, caraca, essa ideia é muito boa, então a gente vai cumprir essa ideia. Não porque você é uma pessoa muito genial e o Senhor precisa da tua ajuda, mas porque a gente está tão alinhado à vontade dele que podemos ser esses colaboradores que quer a mesma coisa que ele. Acho isso precioso demais como ele revela a vontade dele a ponto do nosso coração ser alinhado, e ele ainda quer que a gente ore. Que não precisava, né? Não precisava, mas ele ainda dá essa oportunidade de sermos parecidos com Jesus. Jesus é o nosso intercessor, né? E ele ainda passa essa característica pra gente também, orar uns pelos outros e intercedam também. É engraçado que o termo de intercessão é sobre nós estarmos representando, né, entre duas pessoas. Então Jesus tem esse caráter lindo e ele ainda nos permite também essa prática. Perfeito. Vamos ler também, então, Tiago 4. A partir do versículo 1 também. E diz assim: De onde vêm as guerras e discórdia que há entre vocês? Vou ler outra versão aqui, melhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. A gente vai parar aí a leitura também. Então, quando a gente linka esse texto sobre como a gente pode orar errado e pedir pelos nossos próprios prazeres e não ter consciência da vontade do Senhor, não ter consciência do caráter do Senhor, e as nossas orações são tolas quando a gente não conhece o caráter do Senhor, quando a gente não conhece a plena vontade dele e não sujeita a nossa vontade à vontade do Senhor, é exatamente isso que o Tiago está falando. As nossas orações acabam girando em torno das nossas discórdias, das nossas picuinhas, dos nossos próprios prazeres e vontades, e a gente deseja muito e corre muito atrás de várias vontades e de muitas conquistas que nós queremos ter, mas a gente nunca consegue conquistar nada. A gente sempre está orando como pedintes, pedindo muito, mas não conquistamos nada. Nem na força do braço e nem na força da oração também. A gente não consegue conquistar, não tem orações respondidas, parece que as coisas não acontecem, não saem do lugar. Então a gente não consegue obter nada, vive em torno de brigas e de contenda, fazendo guerras. E eu não digo só guerras em contextos políticos mesmo, mas sabe aquelas pessoas que vivem em picuinha, assim? Todos nós temos essa tendência. Todos nós temos corações corruptos, que se deixar a gente tá em meio de briga, em meio de picuinha e com os olhos voltados pro nosso dia a dia, né? Quanto mais a gente tenta defender a nós mesmos, tenta defender a nossa biografia, a nossa imagem, o nosso discurso, mais estamos sujeitos a picuinhas e a querer nossa própria vontade. E daí aqui ele fala, vocês não têm porque vocês não pedem. Ele acabou de falar que a gente cobiça muito e a gente não consegue conquistar nada. E daí depois fala que vocês só não têm o que vocês querem tanto porque vocês não estão pedindo. Então parece super simples, né? Vamos só começar a pedir e pronto, fechou. Mas ele fala assim, mas quando vocês pedem da maneira errada. Porque o propósito que vocês têm pedido é o propósito incorreto, né? É para vocês se deleitarem na sua própria vontade. Vocês estão limitando a sua oração, vocês estão limitando o seu desejo e o poder infinito de Deus para fazer a sua vontade. Eu acho muito engraçado que a gente pode correr o risco de entender a nossa vida de oração como uma criança quando vai pedir algo para o pai.
E é muito engraçado, não sei se você já viu a dinâmica de uma criança indo pedir algo pro pai ou pra mãe, é muito cômico, assim. A criança, ela prepara toda uma apresentação, toda uma campanha de marketing para ir pedir algo para os pais. Então ela alinha a postura dela, ela pensa no discurso, ela pensa no tom de voz dela e vamos supor que tem um pai sentado na cozinha tomando um cafezinho e essa criança planejou a tarde toda como pedir algo para esse pai. Então ela vai chegar muito mansa nessa cozinha, vai ter louça nos corredores, essa criança nunca nem pegou no pano de prata, entendeu? Mas o pai tá ali, ela pega despretensiosamente nesse pano de prata e começa a enxugar a louça e começa a puxar papo, nunca nem conversa com o pai, vive trancado no quarto, vive mexendo no computador, mas naquele momento, pai, você viu o jogo? Pois é, e guardando a louça, prestativo como nunca se viu essa criança tão prestativa, mas eu acho que na mentalidade dessa criança, o pai tem uma memória curta e vai achar que essa criança sempre foi uma criança prestativa e presente ali, né? Então ele vai considerar exatamente aquilo que a criança está fazendo no momento. Cenário perfeito para eu pedir alguma coisa. Não sei o que se passa, mas acredito que todos nós já fizemos algo parecido assim. E às vezes a gente tende a pensar que a nossa vida de oração é a mesma coisa. Se eu pegar Jesus num dia bom, ele vai conceder o que eu estou precisando. Então, se eu conseguir louvar no tom de amolecer o coração de Jesus, fechou. Quando eu pedir, ele vai ceder, não vai nem reparar. Daí, depois que ele falou sim, já era, né? E não é assim, a vida de oração não é sobre nós conseguirmos amolecer o coração de Jesus, mas é o contrário. É sobre nós estarmos tanto na presença do Senhor, estarmos tão sujeitos ao Senhor que a gente fica sujeitando o nosso coração e que nem uma carninha mesmo ali amaciando e batendo nela até ela ficar amaciada para a gente ceder à vontade do Senhor. Oração não é sobre eu querer e conquistar do Senhor, mas é sobre eu estar alinhada à vontade dele. E a partir do momento que eu pedir o que ele quer, fechou. Não é sobre o que eu quero e como eu quero que as coisas aconteçam. E é muito engraçado porque a gente também pode correr o risco de achar que a gente quer a vontade do Senhor. Por exemplo, tá, Deus, então se é para eu querer a sua vontade, quando eu orar a sua vontade vai se cumprir, eu estou orando pela conversão dos meus filhos. Então vai se cumprir. A partir do momento que eu orar, tinha que acontecer. Mas eu tô orando há anos. Por que não aconteceu ainda? Daí a gente tem aquela nossa mania também, né? Ser humano sendo ser humano, né? Que é, a gente quer pedir pro Senhor com o nosso script em mãos. Então a gente fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça, eu sei que é da sua vontade, mas o Senhor precisa ir por esse caminho aqui, nesse tempo, tá? Nesses anos, e vai acontecer dessa forma. Eu cresci com uma mãe intercessora, né? Eu orava direto, assim. Aquelas mães, assim, que te acordam de madrugada com a mão na sua cabeça, assim. Esse desconforto, assim. Essa vida de oração. E foi bom, porque, né? Desenvolvi também minha vida de oração nesses exemplos, mas era assim que a vida acontecia. E eu lembro de as nossas orações serem em torno sempre dos outros. E eu e meu irmão, a gente ficava chocado, chegava a ficar emburrado, porque era sempre assim... Ó Senhor, provê um carro pra gente dar carona pros irmãos. Ó Senhor, provê ovos pra fazer pudim domingo. E era tipo, e acontecia as coisas. A gente pensava, nossa, se minha mãe fosse um pouquinho mais egoísta, a gente ia ter mais coisas, né? Porque daí ela ia orar. Nossa percepção era, ela ora, acontece. Mas ela só ora pelos outros. O que acontece? Quando ela pede bênção, ela pede pra poder abençoar os outros. E eu e meu irmão, poxa... Hoje eu tenho uma outra percepção, né? Hoje eu sei que era porque ela pedia aquilo que o Senhor queria fazer nela, né? Deus, eu quero servir a tua igreja, então me dá os recursos para servir. O Senhor provia toda semana a igreja tinha pudim. Foi uma igreja muito feliz. Então, assim, como a gente tem que focar em não é sobre mim. O evangelho não é sobre mim, minha vida de oração não é sobre mim. E o privilégio que a gente tem, a palavra fala sobre como o trono da graça está aberto, como está acessível, e a gente pode entrar confiadamente no trono para falar com o nosso Pai. Então, assim, a gente às vezes tem sido negligente na vida de oração, na vida de intimidade, porque quanto mais a gente ora, mais a gente conhece do Senhor, mais a gente se aproxima do Senhor e mais o nosso coração entra nesse processo de ser amaciado, né, para que a nossa vontade se torne a vontade do Senhor, para que a gente se alinhe e nos tornemos amigos, que é o que Tiago fala aqui também
sobre como a gente, aqui no versículo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Quando a gente pega ali João 15, que ele fala sobre como eu sou amigo de vocês, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu morri por vocês, eu estou disposto a morrer por vocês, porque no momento ele ainda não tinha, né, morrido. Mas assim, como um amigo, eu estou disposto, e isso que é uma verdadeira amizade, a gente corta para como temos sido infiéis, pensando em nós mesmos, correndo atrás da nossa própria vontade, da nossa própria vida. E o evangelho é sobre nós morrermos para nós. Então, quando a gente pensa em orações egoístas, não faz nem sentido. Orações egoístas não faz nem parte do cristianismo. Porque a oração, ela já está no cerne dela, glorificar a Deus. O objetivo da oração é para que o Senhor seja glorificado. Então, a vontade dele precisa se cumprir. Então, não é sobre o como eu vou ser um bom menino, mas é sobre um bom menino para conquistar a vontade do Senhor, como eu vou fazer ele acreditar que eu mereço aquilo que eu estou pedindo. Não é sobre isso. E não é sobre a gente entregar o nosso script na mão do Senhor também e falar: Deus, eu quero que seja feita a sua vontade, mas por favor, faz do jeito que eu tô te mostrando, que é por aqui que vai dar certo. Não é assim, a vontade do Senhor é plena e é perfeita e é agradável no tempo dele, do jeito dele. Se ele demorar mais 20 anos, se eu morrer e não ver acontecendo, como os heróis da fé em Hebreus, tinha uma promessa, a promessa não era sobre eles. A promessa não era para eles verem com os olhos deles se cumprindo. O Senhor deu a promessa, a gente tem que confiar no caráter de Deus, que aquele que deu a palavra vai cumprir. Se ele falou que começou a boa obra, ele é fiel para terminar e é sobre ele, não é sobre mim. Então, mesmo que eu tenha promessas, mesmo que a minha família tenha promessas, o Senhor me contou, só para eu ter o gostinho de saber que ele vai fazer um dia, e não porque eu preciso ver acontecer e tal. Então, que a gente possa ter esse coração maleável e estarmos dispostos a ficar ali amaciando o nosso coração até que o nosso coração conheça tão bem o coração do Senhor que as expectativas dele sejam as nossas expectativas. É como confundir, né, uma pessoa com a outra. Eu comentei uma vez com o Dave que eu usei esse exemplo em uma pregação e eu amo usar esse exemplo em discipulado. Que pra quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série perfeita, muito engraçada, tem dois amigos, né, que é o Chris, o protagonista da série, e o Greg, que é o melhor amigo dele. Um é negro, outro é branco, nada a ver um com o outro, e daí eles vivem juntos e a escola onde eles estudam, reconhece tanto a amizade deles e a proximidade deles, que sempre que alguém passa por eles, chama eles de Oi, Cris e Greg. Mesmo quando eles estão sozinhos. A escola entende que eles sempre estão juntos, então ficou no automático na mente de todo mundo. Então, mesmo que vê só um sozinho no cantinho, então quando alguém passava perto do Greg, falava Oi, Cris e Greg. Quando alguém passava perto do Chris sozinho, Oi, Cris e Greg. E daí o Greg, nesse episódio específico, começou a ficar furioso com isso. Porque ele falou assim, eu perdi minha identidade. Agora todo mundo, eu posso estar sozinho e as pessoas me chamam de Cris e Greg. E o Chris, por sua vez, também era chamado de Cris e Greg, mas não tava nem aí. Tava, mas não tem problema. Foi um episódio inteiro do Greg tentando desvencilhar a imagem de ser amigo do Chris. Inclusive, terminaram a amizade. Ele mudou de personalidade 1000 vezes durante o episódio, mudou de roupa e mudou do jeito de falar. Foi um absurdo, assim. E acabou com a amizade deles. Só que teve um momento que eles começaram a sentir falta da amizade, porque eles eram melhores amigos, eles eram amigos verdadeiros. Então, e lembrando que o Chris não estava nem aí, mas o Chris deu espaço para o Greg poder viver a vida dele. O Greg se arrepende, volta a falar com o Chris e fala que sentia muito, que queria essa amizade e tudo mais. Só que, uma coisa que a gente não entende até o final do episódio é o seguinte, o Greg achou que somente ele era chamado de Chris e Greg, então ele não tinha personalidade, mas o Chris era chamado de Chris. Então ele tá olhando do outro lado do corredor, passa alguém e cumprimenta o Chris. Oi, Chris e Greg. E daí ele fica assustado, vai até o Chris e fala, eles também te chamam de Chris e Greg? E daí ele fala, sim, chamam, nós somos Chris e Greg. E daí ele,
Caramba, eu acabei com a minha personalidade, eu acabei com a minha amizade e nós dois somos Chris e Greg. Daí ele, isso não te incomoda? Ele fala, não, nós somos Chris e Greg, nós somos amigos, tá tudo bem. Então ele para com todo o drama dele, aceita que ele e o Chris são Chris e Greg e tá tudo bem. Então, assim, é muito interessante isso, porque a gente para pra pensar o como é esse o desejo do Senhor para nós. Estarmos tão próximos de Jesus, estarmos tão parecidos com Jesus, sede santos como eu sou santo, a ponto de não fazer mais diferença, sabe? Tipo, eu vejo Jesus na Gi e eu não sei mais o que é Gi, o que é Jesus, é tudo a mesma coisa, entendeu? Oi, Cris e Greg. Oi, Jesus e Dave, sabe? É tipo, mesma coisa, mesma pessoa. Então, assim, é sobre isso, é sobre as nossas orações não serem sobre nós, é sobre a gente entender o coração do Senhor a ponto de a forma como eu prego é a forma como Jesus pregaria, a forma como eu abraço é a forma como Jesus abraçaria, e a minha oração é a oração do coração de Jesus. Quando eu estou ali na igreja e posso interceder por alguém, é Jesus se fazendo presente naquele momento de intercessão. Sabe quando você está orando e parece que não é você? Parece assim que é o Senhor colocando palavras específicas na sua boca e você fica... Gemidos inexprimíveis, que é o que a palavra diz, quando a gente ora errado, o que vai acontecer, né? A gente sempre faz umas orações nada a ver, assim. É bom que quando a gente correr esse risco de falar uma coisinha nada a ver, o Espírito Santo dá uma interpretadinha antes de chegar no Senhor, assim. Então, que a gente possa ter esse cuidado. Gente, queria passar a palavra pro Dave, então. Obrigada. Mas antes de passar a palavra para ele, vamos fazer o que estamos tanto falando, né? Orar. E daí depois a gente vai passar para os pedidos de oração. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Permita com que o teu irmão obedeça a palavra do Senhor e interceda pela sua vida. Mas para que ele possa fazer isso, você tem que ter pedido de oração também. Então, assim, é obrigação do irmão orar um pelos outros, não é? Não é bíblico. A gente precisa orar uns pelos outros, mas às vezes a gente não sabe o que você está precisando. Daí a gente está orando lá umas coisas que você nem estava precisando, você está precisando fazer uns pedidos bem específicos. Vamos ajudar um ao outro? Você me ajuda a me aproximar de Jesus e cumprir a Bíblia com os teus pedidos de oração. Eu também te dou coisa para orar e a gente se ajuda, todo mundo a se aproximar de Jesus e obedecer a palavra. Amém? Se puder, feche os teus olhos aí pra gente orar. Pai Santo, muito obrigada, Deus. Obrigada por esse momento, Pai Santo. Obrigada porque o teu trono continua aberto, Deus, porque a gente pode chegar confiadamente na sua presença, Pai Santo. Não tem ressalva, Senhor. A gente não precisa ter medo de falar com o Senhor, Deus. O Senhor é um Deus de proximidade, Pai. O Senhor é um Deus de intimidade, Deus. O Senhor se faz conhecido, Pai. E Deus, o Senhor revela o teu coração a nós para que a gente faça orações que te agradem e que te glorifique, Deus. Que o nosso coração, Deus, deseje a sua vontade, Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado à sua vontade. Que o nosso coração, Senhor, esteja ali, Senhor, querendo a tua vontade plena no teu tempo, Senhor, do jeito que o Senhor quer fazer. Que a gente possa jogar fora os nossos scripts, jogar fora os nossos planos. Deus, é sobre você, sobre a forma como você quer fazer, sobre a forma como o Senhor quer realizar, Deus. No teu tempo, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a nossa está sendo amaciada, Senhor. Então a gente pede, Pai, para que o Senhor realize em nós a tua boa obra, Pai Santo, que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai, a ponto de sermos confundidos, Pai Santo, que a unidade, Senhor, seja reconhecida, Deus, na tua igreja, Deus, que possamos, Senhor, estarmos próximos do Senhor, Deus, e não, Senhor, amigo do mundo, Senhor, e inimigos de Deus, Pai. Somos amigos do Senhor, Pai Santo, a ponto de sermos confundidos por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Que não seja vista a nossa vontade, Deus, que não seja vista as nossas cobiças, que não seja visto, Senhor, o que a gente quer conquistar, Deus, não é sobre nós, Pai Santo. Que seja visto o Senhor nas nossas vidas, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai. Não é sobre nós, Paizinho. Abençoa a tua igreja, Deus, abençoa a igreja em Tietê, Senhor. Enche eles, Senhor, do teu Espírito, Deus. Traz palavras de oração, Deus. Traz propósito de oração. Traz conversa para eles terem com o Senhor, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam aprender mais do Senhor, Deus. Que as orações deles sejam intencionais, Pai Santo. Quanto mais eles conhecerem do teu caráter, mais as orações deles agradem ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas orações tolas também, que
sempre acontece, Pai. Que o Teu Espírito possa, Senhor, traduzir as nossas orações, Pai Santo, que as nossas orações cada vez mais agradem o Senhor, Pai, e que essa igreja, Pai Santo, ore uns pelos outros e cumpram a palavra do Senhor, Deus. Que sempre tenham pedidos de oração, Senhor, e que sempre tenha alguém se levantando para orar um pelo outro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Acorda na madrugada se precisar, Pai Santo. Lembra no trânsito, Senhor, de alguém que precisa de oração, Pai. Toca o coração para alguém que estiver andando na rua orar e oferecer oração para alguém, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo. Que a gente possa, Senhor, exercitar essa disciplina espiritual de oração, Deus. Em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor dá esse privilégio que a gente tem de conversar com você, Pai Santo, sobre a tua vontade, Deus. Muito obrigada, Pai. O Senhor é muito, muito, muito bom, Deus. Em nome de Jesus oramos, Paizinho. Amém.